Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse mês de setembro, um super mês cheio de palestras, aulas, e hoje a gente vai falar aqui sobre o autismo. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar. Me chamo Joana Belmar, sou profissional de educação física, especialista na área de educação física adaptada e mestrando em ciências da reabilitação, com foco em esporte adaptado. Atualmente, eu sou gestora de uma empresa que atua direcionadamente para pessoas com deficiência. E eu estou aqui com o... Por favor, se apresente, professor. Olá, tudo bem, Joana? Eu sou o professor Darlan Santos, né, sou mestre em Ciências da Atividade Física pela Universo, sou pós-graduado em Educação Física Escolar pela UF, também fiz um curso de treinador de alto rendimento pelo COB, né, pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Hoje atuo com autismo, além de algumas outras funções, coordeno uma pós também na Unisaúde, enfim, várias funções que o profissional de educação física exerce, né? Mas hoje eu estou bem mergulhado nessa área de autismo, desenvolvimento motor, enfim, nessas questões de inclusão também. Acho que é extremamente pertinente isso, né? O Darlan já vai ser suspeito, porque trabalha com essa área, então, naturalmente, o encantamento e todo o envolvimento com essa área é muito mais evidente. Mas o autismo, que é uma característica, é um transtorno que é muito contemporâneo, né? Ele é o tema mais atual e mais pautado, mais pontuado dos últimos tempos aí na área de inclusão. Então, falar sobre ele de uma forma assertiva é extremamente necessário, para que não fiquem no ar alguns mitos, algumas crenças previamente estabelecidas e que a gente vai mistificando ao longo dessa aula aqui, mas que a gente precisa falar. Eu acho que para a gente começar esse tema, a gente tem que começar do começo, né? Sendo bem repetitivo assim, né? Mas é porque a gente tem que entender, afinal, o que é o transtorno do espectro autista, né? Algumas pessoas até podem não saber a nomenclatura total, o transtorno do espectro autista. O que seria como é que você poderia conceituar, Darlan, essa questão, você, baseado aí nessa questão toda literária, do transtorno espectro autista? O que seria espectro? O que seria esse transtorno? Fala pra gente, por favor. É bem legal que você tocou nesse ponto, né, do TEA, da nomenclatura, porque isso foi uma mudança também, né, uma mudança, vamos dizer assim, recente, que aconteceu em 2013, porque antigamente havia diversas divisões, né, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, autismo clássico, enfim. Com a publicação do DSM-5, que é o DSM? É o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né, que é a Academia Americana de Psiquiatria que elabora. Então, ela que vai reger todos os diagnósticos nessa área de saúde mental. E ele está na quinta edição, que foi em 2013. Então, houve algumas mudanças nessa conceituação, né? Então, vamos lá, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neurobiológico, né? Assim, ele tem uma origem biológica e ele vai ele vai ser sintomatológico, né? Então, assim, são características, são sintomas. Então, ele vai ter sintomas relacionados às questões sociais, né? De interação social, de comunicação, né? As questões verbal, não verbal, se a pessoa se comunica, se não se comunica, e também relacionado às questões de comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, assim, só que não é só isso, porque às vezes você pode ter algumas crianças que têm alguns comportamentos restritos, repetitivos, mas esses sintomas, essas características, elas têm que trazer algum prejuízo, né? Seja na sua vida social, seja na escola, enfim. Então a gente pode dizer que o autismo hoje, né, ele tem uma origem biológica, né, e ele é caracterizado por sintomas que estão ligados à comunicação, interação social e comportamentos restritos e repetitivos. E esse espectro, por quê? Porque hoje, antigamente, o autismo era, quando se falava que alguém era autista ou que estava, né,
era uma pessoa que praticamente não se comunicava, né, que sempre tinha estereotipia, que se balançava, era caracterizado dessa forma. Hoje não. O espectro, porque ele tem 3 níveis de gravidade, né, mas dentro dos próprios níveis você pode ter diferenças. Então a gente vai ter o nível 1, 2 e 3. O nível 1, né, que é o nível mais leve, o nível 2 é o nível moderado e o nível 3 é o nível mais severo. E esse nível, Joana, eles estão diretamente ligados à quantidade de apoio que essa criança vai ter, né? O nível 1 é com pouco apoio substancial, tem apoio, mas tem pouco. O nível 2 já é com um apoio substancial. E o nível 3, o severo, é com muito apoio. Então, quanto mais grave, né, for o nível do TEA, vamos dizer assim, menos autonomia essa criança tem, né? No caso, no futuro, um adolescente e um adulto. É extremamente importante e fundamental que qualquer pessoa com deficiência, e no nosso caso aqui específico o autismo, que a pessoa tenha uma independência, né? Que ela tenha esse engajamento, essa autonomia para realizar, nem que seja as atividades da vida diária, mas que é necessário, né? Que ela consiga ter essa destreza e muito por isso vai ser devido ao apoio, devido a o tratamento dessa demanda de uma forma adequada, né? Sabendo o seu diagnóstico, sabendo suas características e principalmente sabendo como intervir sobre essas características. E eu acho que as causas, assim, né? Elas são sempre muito investigadas. Ah, mas o que causa a síndrome de Down, por exemplo? O que causa algumas condições, né, que acabam sendo congênitas e o autismo não é diferente. E aí, essa questão das causas, Darlan, pela literatura, você já identificou, você conhece realmente algo que direcione para a causa ali na certeza, ou ainda é muito especulativo? Como é que funciona essa questão de origem do autismo? Hoje em dia, a pesquisa sobre o autismo ela tem avançado muito, né? Então, assim, em relação à etiologia, que são as causas, as pesquisas apontam hoje para 80% das causas serem genéticas, né? E assim, mas não necessariamente essa genética vai dizer que seu pai ou sua mãe tem autismo, mas assim, às vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de epigenética, que é tipo uma transformação ali com alguns genes que vêm do pai e da mãe. Nessa combinação, a criança pode vir a estar dentro do espectro, né? E 20% das causas são ambientais. Mas nesse ambiental, não é depois que a criança nasce, aconteceu alguma coisa no ambiente, ela virou autista. Não. Esse ambiental, ele está relacionado ao período gestacional, né? Então, é alguma coisa que acontece durante a gravidez ou no próprio nascimento, tá? Então, assim, ninguém nasce assim, não autista e se torna autista. Não. Os comportamentos, as características podem aparecer depois, mas necessariamente ela vai nascer já com essa condição de estar, né, dentro do transtorno do espectro autista. Só rapidinho, Joana, esclarecendo, assim, porque às vezes a gente vai falar dentro do transtorno do espectro autista, às vezes vai falar autista, né, qual é a forma correta? Na verdade, não tem uma forma correta, né, assim, já fizeram até uma pesquisa isso com os adultos, adolescentes que são autistas, como eles gostam de ser chamados, né, se é por autista, ou se, né, pessoa com deficiência, ou, ou dentro do transtorno do espectro autista, e aí não tem um consenso, tá? Cada um fala uma coisa, mas quando a gente vai para a literatura sempre trabalha com crianças, né, atípicas dentro do transtorno do espectro autista. Então, só para ficar clara essa questão. Voltando à questão das causas, da etiologia, né, e a gente tem essa questão do componente genético que hoje é muito, 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 muito presente. Então, a maioria dos estudos apontam aí para 80% de causas genéticas. Alguns cromossomos, né, alguns genes já foram identificados, né, mas a gente não conseguiram mapear essas questões. Então, é mais uma combinação genética mesmo que desencadeia
o TEA. O olhar dos profissionais mais voltados e mais focados nessa área que está crescendo exponencialmente, eu acho que vai contribuir bastante com essa descoberta e identificação certeira sobre as causas e abranger mais ainda, né? Bom, e você falou da nomenclatura, que eu acho extremamente importante. É uma coisa que eu sempre pontuo na forma generalizada, né, do pessoa com deficiência, que ainda tem muita gente nomeando como pessoas com necessidades especiais, Pois pessoas não. com PCD, né? Pois é, então assim, e eu acho que isso já demonstra até um distanciamento da realidade, é um distanciamento. Por mais que muitas vezes não é nem proposital, mas é um distanciamento, mesmo que ingênuo, dessa realidade que a gente deve estar inserido. E sobre essa questão de pessoa com deficiência, mas o autista não é, o autista, a pessoa do espectro autista, ela é enquadrada como uma deficiência, né, uma forma aí até recente, e está amparada sobre a LDI. E aí tem uma falsa crença, eu vou levantar aqui um mito, que muitas vezes é pontuado pela sociedade, que a pessoa com o TEA, ela é uma pessoa com deficiência intelectual ou que necessariamente ela vem acompanhada com uma deficiência intelectual. Não, na verdade, ela não se encaixa na deficiência intelectual, ela não se encaixa na física, ela não se encaixa na visual e ela não se encaixa na auditiva. Ela é um transtorno, entra aí sobre uma questão de transtorno e espectro, né? Ela é uma categoria diferente, que pode sim vir associada a outras deficiências, né? Mas isso não indica que porque ela tem o TEA, ela é uma pessoa com deficiência intelectual. Ela pode não vir com essa associação. Estou enganada, Darlan? Não, assim, na verdade, são dois mitos, né? O primeiro, né, ou o segundo, foi o que você falou, toda criança autista é deficiente intelectual, ou toda criança autista é muito inteligente, né? Então tem isso também. Ah, não, ele é autista. Ah, não, mas ele é muito inteligente. Pô, assim, não, né? O que a gente tem dentro do transtorno de espectro autista é como qualquer outro transtorno mental, são as comorbidades, né? Então, assim, a deficiência intelectual, ela é uma comorbidade do TEA, assim como a epilepsia é uma comorbidade do TEA. O que acontece é que dentro da população do transtorno de espectro autista, a frequência da deficiência intelectual e da epilepsia é maior do que na população típica, né? Em crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Tá? Mas, assim, dentro do transtorno do espectro autista, a gente pode ter crianças com deficiência intelectual, crianças com um cognitivo normal, vamos dizer assim, e crianças com altas habilidades. Então, a gente tem essas três possibilidades. Assim como a gente pode ter nas crianças típicas também, essas mesmas três possibilidades. Eu posso ter uma criança com deficiência intelectual que não tem nenhum outro transtorno, né? Posso ter crianças com cognitivo, né, vamos dizer assim, dentro da normalidade da população e posso ter crianças com altas habilidades. O TEA segue esse mesmo padrão. A única coisa que ocorre que a gente observa na literatura é que a gente tem uma incidência maior de deficiência intelectual nas crianças com TEA. Né? E geralmente esses acaba indo para os casos mais graves, né? Ali no nível 2 e nível 3. Quanto maior, na verdade, o que vai deixar o autismo um pouco mais severo são as comorbidades que vêm junto com o autismo, né? Então tem essa questão aí. Quanto mais comorbidade tiver, né, mais assistência essa criança vai ter. E, Joana, um outro mito que eu até esqueci de mencionar quando a gente falou ali em relação a, Teologia, conceito. a etiologia, né, as causas, que antigamente, bem antigamente mesmo, a gente tinha um conceito que as crianças eram autistas por conta das mães, né? Que tem até o famoso mãe geladeira, as mães não davam carinhos e tudo, aí, né, não tinha afetividade e não tem nada a ver com questões afetivas, tá? É um transtorno realmente biológico, neurobiológico, o funcionamento cerebral é diferenciado, tem algumas áreas cerebrais que não funcionam corretamente, né? Então, é só para deixar bem claro essa questão.
não é das mães. É, Não, até nem dos mesmo pais. nem dos pais, exatamente, né? É algo realmente que ocorre, que já é ciência, é comprovado. E aí eu acho que a gente também, por tanto se levantar sobre o autismo, algumas pessoas se auto-intitulam capazes e aptas a diagnosticar. Então, uma criança que talvez seja um pouco mais tímida, um pouco mais distraída, tem muitas pessoas na sociedade, isso inclui profissionais também que não são da área da medicina, da área da neurociência, dessa área, que está apta e habilitada para fazer o diagnóstico, né? Que a gente sabe que o diagnóstico é clínico, então ele tem que ser feito por um médico neurologista, e que as pessoas tendem, a pessoa é tímida, sobretudo as crianças, a criança é tímida, a criança ela não se relaciona tanto e ela é autista. E essa criança, eu acho que ela é autista. E hoje em dia, qualquer comportamento desviado, qualquer comportamento que não se julgue o padrão ou esperado, já taxam a criança como autista. É, fala um pouquinho com a gente aí sobre essa questão de diagnóstico, qual é a importância de olhar para ele, como é que tem que ser feito isso, e qual é a atitude responsável da nossa parte profissional, que atua ali na intervenção, de não estereotiparmos pelos comportamentos e que isso tem que ser feito por um médico. Então, só voltando um pouquinho sobre a etiologia que eu Tema esqueci algum. também, É que eu né, falo que você muito mesmo. falou. Não, eu que estou falando bastante. Em relação aos mitos, assim, que é muito importante isso, é que a vacina, gente, não causa autismo, tá? Porque teve uma época aí que se acreditava nisso, assim, mas foi um médico que publicou algumas coisas que não eram legais. Inclusive, ele perdeu o direito de exercer medicina, assim. Vacina não causa autismo. Não tem nenhum estudo científico, não tem nada que comprove essa questão. Então, isso tem que ficar muito bem marcado, tá? Por essa questão. E agora, em relação ao diagnóstico, Joana, o que acontece? Como você falou, só o médico pode fechar o diagnóstico. Isso de qualquer coisa, né? Relativo a doenças, a transtornos, enfim, tá? E aí a gente vai ter o neuropediatra, né? Às vezes o próprio pediatra, se ele não for neuro, mas se ele for enfim, especialista nessa área. O psiquiatra também pode fechar o diagnóstico, o neuropsiquiatra, o neurologista, todo mundo que atua dentro dessa área de saúde mental, como você falou, ele fecha o diagnóstico. O que pode ocorrer é de ter uma equipe multidisciplinar que vai auxiliar esse médico. Então, você pode ter uma fono, né, um psicólogo, principalmente a fono, o psicólogo, eles vão auxiliar com alguns testes específicos, né, principalmente de funções cognitivas, para que para que ajude nesse diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas só o médico fecha o diagnóstico. Na escola, os professores podem ficar atentos a alguns comportamentos. Como você falou, ele é mais tímido, né? O que, quais comportamentos que a gente pode ficar atento? Primeira coisa, ainda não consta como um critério de diagnóstico a parte motora, né? Mas se a gente pega os estudos, né? Assim, assim, um percentual muito alto de crianças autistas, elas têm um atraso no desenvolvimento motor, né? Inclusive, recentemente eu publiquei um artigo junto com a Rossana Pugliese sobre isso, né? Falando sobre desenvolvimento motor e aquisição das habilidades motoras nas crianças autistas. Então, a gente encontra uma correlação muito forte entre o atraso motor e crianças autistas. Então, na escola, de repente, o professor de educação física pode ver, né, esse atraso motor. Outro ponto muito que aparece muito é a questão da fala, né? A fala tardia também é um ponto. A questão sensorial, as crianças autistas, né, têm distúrbios sensoriais, às vezes são hipoativas ou hiperativas, então tem essas questões, né? A questão de interação social, né? O grande problema é que, assim, não adianta, se você não conhece do mundo infantil, se você não conhece de criança, né, vamos dizer assim, típicas, você não vai conseguir distinguir se uma criança é autista, né, ou não, ou se tem algumas características que chamem a atenção. Então,
tem uma frase que o pessoal fala muito que eu não gosto, essa questão de cada criança tem seu tempo, né? Assim, eu discordo bem, muito, muito disso, né? Assim, lógico, cada criança aprende num tempo diferente, mas a gente tem certos parâmetros que você tem que ter desenvolvido, né? Se eu pego na área motora, eu tenho os marcos motores. Então, vamos lá, uma criança de 6 meses, ela tem que conseguir sentar e sustentar a cabeça. Ah, Darlan, meu filho com 7 meses não consegue. Pô, tudo bem, ele está em processo. Mas agora, se eu tenho uma criança de 1 ano que não senta e sustenta a cabeça, pô, tem alguma coisa errada. Né? Então, não, a fala. Né? Com 2 anos, a criança tem que falar um número X de palavras e formar frases. Pô, se com 2 anos ela só fala papai e mamãe, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu não vou diagnosticar que essa criança tem autismo, não, mas ela tem um atraso no desenvolvimento. E aí a gente pode, né, conversar, encaminhar para o médico, conversar com a família, para pesquisar e começar uma pesquisa. Por quê? Porque também os estudos mostram que a intervenção precoce, né, quando você tem intervenção precoce, quando a gente fala precoce, antes dos 3, 4 anos, a gente tem um prognóstico muito bom. Né? O que é um prognóstico, Darlan? O que pode vir a acontecer, tá, com essa criança? Então, assim, quanto mais cedo eu intervir, né, no futuro os resultados vão ser melhores. Então, essa é a ideia. E hoje tem uma questão dessa questão do diagnóstico. Tá tendo muito diagnóstico de autismo, né? Todo mundo é autista. E por que disso, né? Por que está acontecendo? Primeiro é que a gente está tendo mais acesso à informação, né? Então, assim, segundo que realmente realmente tem mais crianças autistas no mundo, ou como tem mais diabéticos, como tem mais outros tipos de transtornos mentais. Tem mais pessoas também. Tem mais pessoas, as pessoas vão mais ao médico, né? Imagina há 10 anos atrás, se você levaria seu filho no psiquiatra, né? Não, só vai no psiquiatra que é maluco. Hoje em dia, não. Hoje existe um pouco de paradigmas, né? Quem dirá há um tempo Sim. atrás. Né? Então, assim, tem essa questão. Então, assim, tem mais diagnóstico? Tem. Mas no Brasil, a gente ainda muitas crianças que não são diagnosticadas. Né? Então, é mais ou menos essa questão em relação ao diagnóstico. Uma coisa importante, Joana, a gente não tem nenhum tipo de exame que você faça que diagnostique autismo, tá? Então, igual lá, vamos supor, diabetes. Né? Você fez o teste lá de glicemia em jejum, seu índice glicêmico está alto, você é diabético, pré-diabético, toma cuidado, enfim. Autismo, não, a gente não tem nenhum tipo de exame. O que você pode fazer é um mapeamento genético, né? Mas aí, assim, não é para ver a questão do autismo, é para ver todo, né, a sua estrutura, todo o seu desenvolvimento, tudo sobre você. Sempre faço questão de pontuar essa questão que você falou sobre, por exemplo, uma deficiência visual, você consegue mensurar. Essa pessoa tem uma Uhum. deficiência visual. É uma auditiva, idem. Física, você está vendo. Essa, então, é mais visível ainda. Só que, realmente, o transtorno do espectro autista, você não consegue identificar assim. Então, o diagnóstico ele tem que ser mais delicado, mais específico, mais detalhado. Essa questão da equipe multidisciplinar, como você falou, é muito importante nesse processo. E eu vou levantar aqui uma pequena polêmica, que é a questão do diagnóstico precoce. Será que existe um diagnóstico precoce? Será que às vezes não há uma precipitação, tendo em vista que a criança talvez ainda não teve a maturidade necessária para se atingir em alguns aspectos do seu desenvolvimento, para fechar esse diagnóstico, para aparecer esses levantamentos? O que você acha em relação a isso? Então, Joana, eu acredito no diagnóstico precoce, né? Assim, porque a gente pega estudos hoje retrospectivos, né, que quando você vai ver, assim, as crianças tinham todas as características lá atrás e foram diagnosticadas lá na frente com autismo. E a gente, na verdade, o diagnóstico a gente consegue fazer mais cedo em bebês. Hoje em dia tem autistas sendo diagnosticados com 6 meses, né? Geralmente, quando a gente consegue diagnosticar, a gente não, tá? Os médicos, a gente fala a gente como um todo.
quando, Profissional da quando, saúde. quando é conseguido esse diagnóstico, é porque são casos mais graves, né? Então, em casos mais leves, realmente demora um pouco mais até para fechar o diagnóstico, né? Mas quando tem um caso mais grave, o diagnóstico consegue ser realizado de forma mais precoce. Vamos pensar na área motora, né? Por exemplo, a gente tem os nossos reflexos primitivos, né? Então, até 3, 4 meses, basicamente, os bebês se movimentam através de reflexos, né? Que são os centros inferiores que controlam todas essas questões e por conta também da sobrevivência. E aí, a gente, né, 4 meses, 5 meses, 6 meses, esses reflexos eles começam a ser incorporados, né, absorvidos pelo desenvolvimento dos centros superiores e aí começam a aparecer os movimentos voluntários. Então, assim, a não inibição de alguns reflexos já dá indício de ter algum tipo de atraso, ou de que alguma coisa está errada, entendeu? O grande problema é que a maioria dos pediatras também, eles não fazem esse tipo de testagem, né? Então, assim, se você tem nos Estados Unidos, isso já é bem realizado, né? Esse levantamento. Então, se você tem esse mapeamento, às vezes, assim, pode até não ser autista, mas, assim, você consegue identificar algum tipo de atraso no desenvolvimento bem cedo, né? Às vezes, o que ocorre, por exemplo, eu peguei agora um menino de 2 anos, né, para que tá fazendo trabalho comigo, né, mas eu já tive crianças de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Ah, você acha que é autista? Eu falei, pô, não sei, mas eu sei que ele está com atraso no desenvolvimento motor, né? Então a gente vai trabalhar para isso. O diagnóstico que o médico vai dar lá na frente não importa. O importa assim, se eu identifiquei um atraso, né, seja na parte da fala, seja na parte motora, enfim, eu tenho que intervir, né? Eu falo que o diagnóstico nesse ponto de prognóstico é o menos importante, né? Porque o diagnóstico também não vai definir quem vai ser aquela pessoa. Isso é muito importante também. Perfeito. É justamente isso, né? E você até mencionou, né? Na verdade, isso não é um mito, mas se a gente parar para fazer uma análise, a questão dos ambientes externos, depois que a criança nasce, não influenciam para que ela seja autista. Porém, tem uma complicação que pode haver, né? E isso é comum de acontecer com as mães e pais de crianças com deficiência, que vive aquele momento de luto, de idealização do filho ideal e Uhum. não aceita um possível diagnóstico, não aceita a indicação do filho procurar, como você mesmo falou, que há alguns anos procurar um psiquiatra ainda era uma barreira, até hoje muitas vezes porque para as outras crianças isso pode acontecer. Agora, para o meu filho, para o filho daquela mãe, já é mais difícil. De que forma você acha que essa barreira que os pais acabam impondo, essa barreira comportamental, pode interferir no desenvolvimento da criança autista? Porque se ela for mesmo autista, isso vai ter um impacto, né? Você já colocou muito bem quando você fala assim que é a fase do luto, né? Realmente o pessoal utiliza muito esse termo. Assim que alguns pais, algumas famílias, elas lutam para não receber o diagnóstico, né? Não querem ver que tem alguma coisa diferente com seu filho. E aí, depois elas ficam em busca, são várias fases, em busca do diagnóstico. Aí tem médico que está avaliando, e, não, esse médico demora muito, vamos para outro médico. Enfim, aí após ali quando realmente quando fecha o diagnóstico, tudo direitinho, tem essa questão do luto na maioria das famílias. Por que meu filho? Por que eu? E aí acaba vivendo isso. E se ela não aceita esse diagnóstico, se ela não consegue enxergar que realmente tem alguma coisa diferente, né, se tem algum atraso, e ela não começa as terapias, ela não começa as intervenções, né, ela, quando eu digo, é a família, tá? Realmente essa família vai acabar prejudicando, né, no prognóstico daquela criança.
Então, se você notou alguma coisa diferente, né, se procurou, né, ou pediatra, conversa com o pediatra, foi encaminhado para um neuro ou para um psiquiatra, viu? Fala, ó, mãe, ó, pai, não dá para fechar um diagnóstico ainda, a gente vai fazer uma pesquisa, né, mas ele está com atraso aqui, de repente, pô, vamos começar uma intervenção. Então, você tem uma criança que, pô, você não consegue dar banho, você consegue passar espuma nessa criança, né? Porque ela tem aversão a esse contato, ela não brinca na areia. Ou então você consegue identificar que ela tem algum problema, algum distúrbio sensorial, né? Então, qual seria o ideal, vamos dizer assim, que ela fizesse um trabalho com uma terapeuta ocupacional, com uma integração sensorial, né? Seria um profissional mais adequado para trabalhar essas questões. Essa é a ideia, né? Ótimo. E aí, sobre você, ao longo aqui da nossa conversa, você também levantou sobre o autismo e casos, né, que têm crescido e que têm sido cada vez mais comuns. E eu queria que você pontuasse um pouquinho para a gente. Eu li o artigo de vocês, né, e começa justamente falando sobre esse crescimento exponencial do autismo, não no território nacional, mas no território mundial. O mundo É. todo está tendo maiores casos sobre essa questão de autismo. Como é que está sendo a evolução desse transtorno? E também sobre, na verdade, não é um mito, é uma afirmação que dizem, mas que talvez não seja um mito, né? Talvez isso realmente seja uma verdade. Que o autismo é mais comum em meninos do que em meninas. Isso realmente acontece? Fala para a gente, por favor, sobre toda essa questão incidente do transtorno. Então, hoje, né, a OMS ela tem uma taxa de prevalência de a cada 160 crianças, uma é autista. Isso no mundo, né? Mas aí quando a gente vai para os Estados Unidos, é uma criança a cada 68, né? Saiu um estudo agora do Japão, se eu não me engano. Não, o estudo é no Japão, de uma cidade no Japão, mas se eu não me engano, é uma criança para cada 47. Então, assim, tem aumentado muito a incidência a prevalência do autismo. No Brasil, a gente não tem nenhum estudo grande. A gente tem um estudo piloto numa cidade, né, em São Paulo, que aí ficou a cada 88 crianças, uma é autista. Né? Isso para o Brasil. A gente até agora, porque no censo de 2020, entraria o autismo, né? Só que a gente não teve o censo por conta da pandemia, né? Mas, enfim, então no Brasil ainda tem que ter esse estudo para a gente tentar ver, né, essa questão da prevalência no Brasil, tá? Essa questão dos meninos, sim, é verdade. Então, se a gente pega, a gente tem a cada 4 crianças, a cada, né, 4 meninos, a gente tem uma menina autista. Então, é 4 vezes maior, né, a prevalência de autismo em meninos do que em meninas. Aí a gente tem algumas questões que são levantadas, né? Primeiro tem a questão do componente genético, que tem uma teoria chamada teoria do copo, né? Porque tem várias combinações genéticas que aí o copo ele vai ter um limiar, né? E o limiar do menino acaba sendo menor do que o da menina. Então, assim, o copo da menina é maior e o limiar é maior também. Então, o menino ele precisa de muito menos combinações genéticas para desencadear o autismo do que a menina. Outro ponto são as características apresentadas no DSM-5, né? Então, assim, já se fala num próximo DSM a gente ter um diagnóstico dividido, né? Características específicas para autismo em meninos e características específicas para autismo em meninas. Então, tem essas questões também que estão sendo discutidas. Mas hoje o que a gente tem é isso. A cada 4 meninos, uma menina é autista. Então, a prevalência é bem maior em meninos mesmo. Eu só tenho... Hoje eu tenho 13 crianças que eu atendo, né, em forma de personal. Das 13, eu só tenho uma menina. Né, ela tem 2 anos, na verdade. E assim, desse tempo,
que eu trabalho com autista, eu atendi 3 meninas só. Então a incidência é muito maior em meninos. Né? Então é uma afirmação que existe, né? E que são tantos mitos que a gente acaba não sabendo qual que é verdade ou não, né? E na verdade esse é verdade, realmente é assim, Uhum. né? Até uma teoria, né? Eu andei pesquisando um tempo essa questão do TEA, né? Que é um assunto que a gente precisa estar atualizado porque é o mais contemporâneo que a gente tem. E até vi que a questão do lacinho ser azul é muito devido à questão do É, menino mais ter essa voltado para os meninos, Meu mundo azul, né, que o pessoal chama. exatamente. E, bom, já. Oi, pode falar. Uma coisa assim, que a gente estava falando, né, de mito e tudo, por exemplo, uma coisa importante com a mudança do DSM para o DSM-5, a atualização, porque antigamente um outro transtorno que é muito comum, que é mais comum em meninos também, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Antigamente, no DSM-4, ou a criança era autista ou ela era hiperativa, né? Tinha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje não. Hoje, com essa atualização, eu posso ter TEA e como comorbidade o TDAH. Ou eu posso ter TDAH como comorbidade o TEA, e dependendo do que vai ser, né, mais gritante dentro desse aspecto, tá? Só para ficar essa informação aí. Porque você pode ter uma criança Não, com é TEA ótimo. e hiperativa, Não, né? é ótima essa observação, porque tem pessoas até que a questão de desinformação é tão grande que tem pessoas que tendem a achar que é a mesma coisa, que obrigatoriamente uma vai vir associada à outra, e É, que naturalmente não, né? Cada um tem a sua característica e o sim. seu diagnóstico, né? Bom, e a gente já falou aqui algumas vezes sobre esse artigo, né, de desenvolvimento motor, nesse aspecto do TEA. Então, fala um pouquinho para a gente como é que é, então, essa questão motora, esse desenvolvimento na criança autista. A criança autista, ela tem algumas características. É, ela tem uma aquisição das habilidades motoras um pouco mais tardia, né? Tem um percentual bem grande de crianças dentro do espectro autista que apresentam uma hipotonia, né? O que é hipotonia? É aquela flacidez, né? Que a gente chama de ser molinho. É muito, muito presente também na criança com síndrome de Down. Então, assim, nas crianças autistas, assim, tem essa presença. É, as crianças autistas, a questão dos reflexos que eu falei para vocês, ela demora a perder, né, um pouco mais essa inibição dos reflexos primitivos, o controle postural, a marcha. Então, todas essas questões, a coordenação óculo-manual também é prejudicada, a coordenação motora fina é muito prejudicada em crianças autistas, até mesmo por conta da questão da força, né, de pressão manual. Então, assim, as crianças autistas elas têm menos força de pressão manual do que em crianças típicas. Tem alguns estudos falando sobre isso, né, através de pesquisas feitas com um teste mesmo de pressão manual, né, e isso aí vai acarretar. Tem até um estudo que compara assim, a questão da força de pressão manual, né, e a questão da escrita, porque aí assim ela não tem força. Então assim, né, ela não consegue ter esse controle, né, então ela não consegue pegar no lápis de forma correta e isso aí vai interferir diretamente na questão da escrita. Agora uma questão muito importante em relação ao desenvolvimento motor e às habilidades motoras, ela está muito relacionado ao cerebelo, né? Principalmente nas questões antecipatórias e de ajustes no movimento. Porque o cerebelo ele é responsável por. Uma das funções dele é você analisar o movimento e reorganizar aquele movimento de acordo com o input sensorial que você teve. Né? E como a maioria das crianças com transtorno do espectro autista tem uma disfunção cerebelar, né? Isso já nos estudos está bem pautado isso. Então, assim, quando você vai apertar a mão de alguém, você
calcula a distância, você vê o quanto você tem que estender o braço, você pensa em quanta força você faz na mão, né, para poder apertar a mão. Tudo isso é o cerebelo que organiza. E na criança autista a gente não tem muito isso. Então, assim, quando ela tem que reorganizar um movimento, aí fica prejudicado. Então, assim, aí elas acabam sendo que são crianças atabalhoadas, né, porque elas não conseguem ter esse feedback, né, para poder reorganizar o movimento. Então, tem todas essas questões relacionadas ao, ao desenvolvimento motor e aquisição das habilidades. Nós profissionais de educação física temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando a gente para observar todas essas características, a gente tende a pensar: meu Deus, se chegar uma criança com autismo na minha aula, eu vou sair correndo, porque como é que eu vou fazer essa intervenção? E na verdade, não. Você tem toda uma forma de organizar a sua intervenção, né? Eu tento sempre nortear mais ou menos de uma forma bem protocolar, quase que uma receita de bolo, mas que você vai mudar os ingredientes e o modo de preparo de acordo com as deficiências. Então, primeiro ponto é sempre conhecer a deficiência, conhecer aquela condição, conhecer aquele transtorno, né? Então, o conhecimento de todas essas habilidades, esse desenvolvimento, são necessários para que você faça qualquer tipo de prescrição ou orientação. E aí, você pode começar a pensar assim: você tem que primeiro adaptar aquele ambiente, né? Então, toda a parte de estrutura física tem que ser bem adaptada para receber essa criança. Então, talvez você não possa ter tantas informações, não é um ambiente, isso pode acabar não favorecendo sua prática, né? Depois você pode se canalizar para o seu método de trabalho propriamente dito, né? E é ali que você vai ter a prescrição, a orientação, tudo baseado nesses aspectos fisiológicos, físicos necessários. Depois você parte aí para a questão de material. Quais são os recursos materiais que você vai utilizar? Talvez você vai usar muita coisa de uma vez só, não seja o mais adequado, né? A gente sabe que a criança com TEA, ela tem uma reorganização neural um pouco diferenciada. Isso não pode favorecer. E aí a gente tem que sempre ter um cuidado especial, a gente tem que ter um cuidado, um olhar diferenciado. Não é isso? Não é isso, Darlan? Não é assim, mais ou menos, que você pode ter um guia para se trabalhar com TEA? É, o guia é bem complexo, né? Porque, assim, dentro do espectro, se você pega duas crianças leves, que não têm comorbidade, elas podem ser totalmente diferentes. E, de repente, uma coisa funciona com uma, outra coisa não funciona com outra, né? Mas o que você falou, assim, é bem pertinente. Você tem que ter um, um padrão, né? Até mesmo da sua aula, da sua forma de agir, tá? O que funciona muito com crianças no espectro autista, a primeira coisa, são rotinas, né? É uma coisa que seja previsível, né? Elas não gostam de surpresas no meio da aula, entendeu? Então, assim, você tem uma aula estruturada, na verdade, você tem um ambiente estruturado, né? Uma coisa que seja acolhedora, né? Um ambiente que facilite a sua aula. Isso é muito, muito importante. E você tem objetivos traçados da aula, né? Porque se aquela coisa deixa fazer qualquer coisa também não é interessante. Então, se você não tiver um objetivo na sua aula, você, né? Enfim, é bem. Tem alguns métodos que, enfim, tudo é criança que decide, vamos pela criança quer. Eu não concordo muito com isso, não. Lógico, você tem que partir pelo interesse da criança e, a partir disso, você conseguir traçar os seus objetivos. Principalmente quando é uma criança que você está conhecendo, né? Nos meus atendimentos, assim, eu sempre falo com os responsáveis. Ah, né, eu dou uma aula experimental e tudo, até para ver se vai ter uma. Fala, olha só, as primeiras aulas, aí vai variar de acordo com cada criança, né? Pode ser uma semana, pode ser duas, ou pode ser um mês, né? É para criar vínculo, né? Então, assim, a gente vai, né, eu e a criança ali, a gente vai criar vínculo. Então, realmente, aí a aula, ela é um pouquinho mais aberta, vamos dizer, desse ponto de vista. E a partir do que a criança, né, deseja ou desperta o interesse ali, eu tento
fazer alguma coisa, mas sem muito, faz isso, faz aquilo. Aos pouquinhos a gente vai. Mas depois, né, que a gente já tem ali já uma criação de vínculo, que ela consegue entender, que ela consegue que ela consegue entender que aquele momento ali é um momento da aula, é um momento de intervenção, que ela tem tarefas a cumprir, que ela tem um momento de brincar, né? Mas é um brincar organizado, é um brincar que, enfim, todas essas questões, lógico, levando em consideração a parte afetiva, né, a parte social da interação ali dela com o objeto, né, dela explorar os objetos, tem todas essas questões são pertinentes, mas a aula tem que ser estruturada e a aula tem que ter objetivos a serem alcançados, né? Aí vai depender muito de qual linha você vai tomar, né, como você vai trabalhar, mas a gente tem que ter uma estrutura a ser seguida e objetivos a serem alcançados em cada sessão, vamos dizer assim. E com um transtorno assim tão complexo e completo, né? Que ele é assim, ele tem várias características, como você falou. Você pode ter uma criança que não vai nem fazer contato visual direito com você. Assim como você pode ter uma criança que não vai parar de falar com você, né? Então, é uma questão bem peculiar. Você vai ter essas duas crianças com o mesmo diagnóstico de TEA, só que com características totalmente diferentes e que você vai ter que saber como trabalhar com isso. Eu acho que qualquer conversa sobre o autismo, que é um assunto que eu me fascino também cada vez mais, que eu conheço um pouquinho desse espectro, mais ainda eu quero entender sobre ele. Só que eu acho que ficaria aqui uma gravação de 24 volumes. Aquelas enciclopédias de antigamente ficaria isso É. aqui Ah, gravado, né? como é que é? Não conheço enciclopédia, não. Não é da minha época, não. Não. Eu também não. Eu só falo que os meus pais me contaram. Mas é, é mais ou menos aí nesse direcionamento. Acho que essa visão geral que a gente conseguiu mencionar aqui já consegue dar um bom direcionamento para o profissional de educação física. E eu acho que principalmente por esses números que a gente percebeu, né, do autismo no mundo, o autismo nos Estados Unidos, o autismo até mesmo lá no Japão, e até uma percepção que não é comprovado, mas que a gente possa já ter no Brasil, não teria por que ser muito diferente aqui, né? É Já dá verdade. para perceber que tem mercado, tem crianças que precisam ser atendidas, que precisam ter esse olhar do profissional e que talvez não seja mais, daqui a uns 10, 20 anos, não vai ser mais questão de escolha você trabalhar com crianças autistas. Você É. vai acabar tendo obrigatoriamente uma criança autista na sua turma. E você vai ter que saber trabalhar com isso, né? Quem trabalha no município do Rio não tem como. É impossível você quase hoje você ter uma turma sem ser uma criança autista. Né? Eu acho que Eu trabalho no qualquer Rio também, e assim, aí é um desafio maior, né? Fazer a inclusão dessa criança dentro de uma turma regular com 20, 22, 23 crianças. sem Isso aí é um dúvida papo para alguma. outra live. Para outra live, sem dúvida alguma. E aí, É, e também eu acho que é bom a gente pontuar que essas crianças que a gente está comentando, elas vão se tornar adultas. Elas, o pessoal graças a Deus, esquece. elas não morrem na adolescência. Elas continuam e O o pessoal autismo esquece. continua. O adulto. E uma coisa muito importante que você tocou, Joana, é porque um erro bem comum que o pessoal comete é tratar o autista que é adulto igual o autista que é criança. Né? Aí você vai começar a fazer um trabalho com adulto e você faz um trabalho como se você fizesse um trabalho com uma criança na primeira infância. Né? Na segunda infância não existe, Vamos entendeu? pegar a bolinha. As demandas são diferentes, entendeu? Aí é totalmente diferente. E outra coisa, Joana, que é muito importante, você falou aí de campo, de atuação, né, de trabalho, tem mercado, e assim, e tem muita gente também hoje se aproveitando do autismo, né, porque virou um comércio. E muita gente vendendo assim, práticas baseadas em evidências. Só que assim, tem que analisar bem direitinho, né? Porque assim, não é você ler o resumo do artigo, publicar esse resumo do artigo e falar que faz prática baseada em evidência. É bem diferente.
Então só fica um alô aí, porque a galera confunde um pouco. Né? É como, eu acho que é como qualquer assunto contemporâneo, né? Qualquer coisa. A gente, acho que ao final dessa live aqui eu já posso botar um pouquinho mais de fogo nessa forma de falar, nesse vocabulário. Não é nem só questão de ser um assunto contemporâneo, é um assunto da moda. Então, Verdade, é o é. assunto da moda, é o assunto do momento na área de inclusão. Então, naturalmente, a gente vai ter pessoas reproduzindo e querendo levantar em cima dessa bandeira, né? Vamos dizer assim. E pessoas que se autodizem ser referência, né? Isso é complicado. Mas, enfim, isso já é um assunto. Isso já é um assunto. Uma outra live, anota É aí. uma outra coisa, um outro tópico. Enfim, Verdade. Darlan, queria te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Foi maravilhoso estar aqui trocando essa conversa. Eu aprendi muito aqui. Então, eu só tenho a agradecer e espero que esse encontro se repita por outras vezes. Obrigado você aí, assim, pelo convite, por tudo, por esse tema que você falou, se deixar a gente fica falando aí até, né, assim, a gente sempre aprende, assim, essa troca, isso que é legal, né, a gente vai sempre trocando, vai apresentando, também, bem interessante, e agradecer a todo mundo pela participação aí também. E é muito importante essa participação de vocês. É por causa da participação de vocês que a gente está aqui fazendo essas lives, fazendo essa maratona aí de fóruns e palestras. Nós tivemos muitos meses abordando alguns temas específicos com aulas, com grandes referências no mercado. E para isso é preciso que vocês também colaborem conosco. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube, siga as nossas redes sociais, DNA Educação Física, nosso Instagram, curta a nossa página do Facebook, fique sempre atento que daqui só sai coisa boa para profissional de educação física. Muito obrigada pela participação e nos vemos outras vezes. Obrigado, um abraço pessoal, até a próxima.